Boa noite, caros ouvintes. Está começando nesta quarta-feira, 25 de março de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça de número 1058. Eu sou Paulo Miziari e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da rádio 9 de julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva, grande Michel, muito obrigado, Michel. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. E deixa eu ler aqui as mensagens que o Michel já me mandou, referentes, deixa eu ver que dia, ao dia 11/3. Vamos lá ler aqui. Vamos ler aqui porque é legal. Rana Ranagusco, boa noite, doutor Paulo. Acompanhando as aulas em Ubatuba, com muita chuva. Deus abençoe a todos. É verdade. Esses dias aqui, São Paulo, a região de São Paulo, a região do Rio de Janeiro, o litoral de São Paulo, o litoral fluminense também está muito atacado por tanta chuva, é muita chuva. Então, essa região de Ubatuba, essa região aí está bem castigada. Que Deus possa proteger todo esse povo, né? E que são as águas de março fechando o verão, não tem como escapar, né? Todo ano é isso, chega finalzinho do verão, vem as chuvas fortes chegam, é isso aí. Selma Caires Neves, boa noite, doutor Paulo, passando para marcar presença, muito obrigado, Selma, vocês todos fazem parte dessa comunidade, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Cícera Campina, boa noite, doutor Paulo, Deus o abençoe, Nossa Senhora te cubra com o manto sagrado, amém. Cícera, muito obrigado. Que Nossa Senhora também cubra você, sua família toda, as nossas famílias todas, com o seu manto protetor e amoroso, né? Precisamos muito, muito obrigado. Zé Roosevelt Martos me mandou uma imagem tão bonita aqui, que Deus nos abençoe sempre, uma imagem dourada, muito bonita, Zé. Obrigado. Boa noite, doutor Antônio Miziara, paz e bem, muito obrigado, Zé, um grande abraço, viu? Perfil PA Evangelizar. Que bom te ver de novo. Eu estou sempre aqui. Eu não saio daqui, graças a Deus. Que bom te ver de novo. Que bonitinho, né? Gente, eu não saio daqui. O horário vocês sabem qual que é. Começa às 8 da noite, termina às 9 pela internet, e começa às 8 da noite e termina às 9h30 pela rádio 9 de julho. A mudança de horário aconteceu já faz bastante tempo e o programa é de segunda a sexta. Não saí daqui. Então, acho interessante essa colocação, viu? O perfil PA Evangelizar. Continuo aqui, graças a Deus, pelo esforço da Paróquia Nossa Senhora do Brasil, pelo carinho de todo esse povo, né? Que trabalha, que evangeliza, e não saí daqui, viu? Então, acho que é interessante isso aqui. Que bom te ver de novo, catequista da Palavra do Senhor e amigo do Senhor. O mundo precisa muito ouvir a palavra do Senhor. O mundo está com sede da palavra, isso aí, então é verdade. Então, é importante a gente entender isso, que esse detalhe que ela falou aqui, que é muito importante isso, né? As pessoas têm sede da palavra de Deus. Têm sede da palavra de Deus. Esta sede da palavra de Deus, no fundo, ela é muito natural no ser humano. O ser humano tem sede de Deus. Existe dentro de nós um grande vácuo, um grande buraco, um grande espaço que só pode ser preenchido pelo amor de Deus, pela própria pessoa divina, pelo Pai, pelo Filho, pelas pessoas divinas, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, existe dentro de nós este buraco e este anseio. Isso faz parte da nossa criação. Então, Deus vem preencher esse buraco e vem preencher e faz com que a gente sinta a falta dele e da palavra dele. Veja, todo filho gosta de ouvir o seu pai. Todo filho sente, num determinado momento da sua história, né? Não digo que é sempre, mas todo filho sente a segurança de ouvir o pai.
E é engraçado porque vai chegando uma fase na vida dos filhos em que eles vão se afastando dessa segurança, né? Eles vão buscando firmar os seus pés, firmar os seus passos, meio que longe da vontade do pai ou das palavras do pai da terra. Mas o certo seria que os filhos pudessem crescer realmente e dessem passos e ir se afastando da orientação do pai, porque é assim que acontece, né? A pessoa vai crescendo, já vai estabelecendo dentro de si regras e formas de vida, né? Então, faz parte do crescimento do ser humano esse distanciamento dos pais. Mas não faz parte do crescimento do ser humano o distanciamento de Deus Pai. Na medida em que o ser humano vai crescendo e vai se afastando normalmente da sua dependência aos pais da terra, deveria crescer a sua dependência a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, isso é importante. Esse contexto de crescimento e desenvolvimento do ser humano é importante. Mas não é tão fácil como a gente fala, né? Quem é pai, muitas vezes sente no coração a dor de ver... Dói ver os filhos que antigamente buscavam um conselho, buscavam uma palavra, andando já com as suas pernas, ao mesmo tempo que é bonito, ao mesmo tempo que é legal, ao mesmo tempo que a gente sabe que é assim, ao mesmo tempo a gente se sente colocado de lado. Então, o ser humano, ele, de certa forma, ele sofre. O ser humano é muito frágil. Nós somos muito frágeis. Então, ao mesmo tempo que você vê o seu filho crescendo e andando com as suas pernas, e você fica feliz, muito feliz, no fundo, muito feliz de ver isso acontecer, conseguindo as suas vitórias, conseguindo as suas conquistas. Isso é bonito, isso faz parte da felicidade dos pais em relação aos filhos. Mas, ao mesmo tempo, você vê que os seus filhos, eles já não te procuram tanto, já seguem mais o que eles acham, o que eles sentem, perguntam para outras pessoas quando tem uma certa humildade, quando tem uma certa intimidade com pessoas de boas referências, e você vai vendo que você vai ficando para trás, que você já não é tão requisitado assim, que você já não é tão útil como você achava que você fosse. Sabe, essa formação do ser humano, como nós vemos falando há tanto tempo, ela tem o seu lado lindo e tem o seu lado doloroso. Então, queria falar um pouquinho ali para os papais e para as mamães que agora estão vendo seus filhos crescendo, né? E que a gente possa, nessa estrutura de ver os filhos crescer, de ver os filhos darem os seus passos, de verem os filhos aprenderem a ter uma independência, que a gente possa ainda orientar esses filhos quando eles precisarem, e que a gente, com o nosso exemplo, mostre para eles que a independência não é fazer o que quer, é fazer o que Deus quer. Essa é a verdadeira independência do ser humano. Então, aqui é um ponto muito sério, porque a gente acha que a gente já conseguiu formar os filhos. Agora é com eles. Sabe, as coisas não são bem assim. Este ponto, aonde há essa ruptura, digamos assim, em que os filhos já começam a andar por sua conta, já tomam as suas decisões, e muitas vezes, algumas vezes comunicam, outras vezes não comunicam, a gente se sente de lado, a gente se sente colocado de lado, mas tem uma faceta aqui que é importante. Nessa hora que parece que já estão preparados, que já dá para enfrentar tudo, que é uma grande ilusão, nós devemos, com sabedoria e com amor, orientá-los a aprender a depender de Deus para tudo. E aqui não vai adiantar falar muito. Aqui é postura. Aqui é exemplo. Se você tiver acesso a continuar conversando com seus filhos, tudo mais, espero que tenha, você fala, você explica, olha, a independência do jovem ou da jovem não implica em fazer o que quer, não implica em desobedecer os pais, não implica em tomar decisões sozinhos,
Não é só isso. É tomar decisões baseado no que você já aprendeu em casa, no que você já aprendeu na igreja e, principalmente, baseado no fato de dependermos totalmente de Deus. Aqui é um ponto muito importante. Então, eu espero que você consiga fazer essa parte final da formação dos seus filhos. Eu peço ao Pai, em nome de Jesus, que Deus nos permita ter essa possibilidade, que Deus nos dê sabedoria para que a gente possa orientar os nossos filhos, que já são adultos, que já cresceram, que já estão caminhando com as suas pernas, a dependerem de Deus. E essa dependência de Deus é o que dá realmente a independência adequada do ser humano. O ser humano, ele é livre na medida em que ele dependa e saiba que ele dependa totalmente de Deus. Então, eu peço ao Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre as nossas famílias essa graça. Que o Senhor derrame sobre os nossos corações a sabedoria, o discernimento e a fortaleza para suportar essa pequena ruptura. Que a gente possa realmente seguir sendo pais amorosos, pais presentes e pais que dão exemplo. Sabe, o pai e a mãe, nessa fase dos filhos adultos, eles têm muito mais representatividade na medida em que são exemplo, na medida em que rezam, na medida em que põem a sua confiança em Deus, põem a sua confiança nos sacramentos, põem a sua confiança na vida de oração, na missa. Não falta a missa, se possível, vai a outras missas diárias. Tem um tempo de adoração ao Santíssimo, que os filhos possam participar com os pais dessa realidade de dependência de Deus. Que os filhos possam ver em nós, pais, esta dependência de Deus. Veja, sem que nós sejamos elementos de briga, de discussão, não. Que eles possam perceber que nós vivemos assim, que nós tomamos as nossas decisões ouvindo a Deus, que nós tomamos as nossas decisões pensando, analisando, fazendo uma análise. Sabe, gente, nós vivemos hoje um tempo muito sério em todos os sentidos. Inclusive, os jovens aprenderam que basta apertar um botão que tudo resolve. Essa percepção de que apertar um botão e tudo resolve, isso é terrível, porque a vida não é assim. Sabe, eu quero comprar um celular, então eu vou lá na internet, pesquiso na internet, esse aqui está mais barato, esse aqui está mais legal, ponto. Vou comprar esse aqui, pago tudo pela internet, vem em casa, está tudo certo. Sabe, então, as pessoas aprendem a decidir as coisas de forma rápida, de forma urgente, sem pensar, sem questionar. Por que eu preciso desse celular? Qual celular é o melhor para mim? Eu preciso realmente trocar esse celular? Então, essas questões não são feitas mais. Nós agimos por impulso. Então, esta ação por impulso, ela vai fazendo com que o ser humano perca a sua capacidade humana de raciocinar, de questionar e de ouvir a Deus. Então, nós fomos acostumados a agir de forma automática. Eu quero apertar um botão, ponto, resolveu, este problema já está quitado. Você faz uma lista de problemas que eu preciso resolver no dia de hoje. Eu preciso resolver isso, vou lá na internet, pá. Tudo é assim? Não pode ser. Tem coisas que não dá para você resolver, mesmo apertando um botão que parece que está tudo certo, mas será que a resolução que você está tomando, antes de apertar esse botão, é o melhor? Então, é isso que nós precisamos acordar também, porque nós fomos aos poucos sendo acostumados a funcionar como robôs. Eu tenho que resolver isso, vou resolver rápido porque a minha vida é urgente, é cheio de compromisso, é cheio de etapas, é cheio de dificuldades. Então, a gente tem milhões de coisas para resolver num dia e a internet facilita? Claro que facilita, mas a questão é, você está pensando? Eu estou pensando? Nós sabemos tomar decisões? Nós sabemos falar sim ou não? Por que eu preciso comprar um computador que custa R$12 mil?
Se eu posso comprar um computador que custa 3, que vai resolver, ou 2, que vai resolver do mesmo jeito. Veja, é fácil apertar o botão. Difícil é dizer não. Então, essa realidade precisa ser novamente reconquistada na vida da gente. Nós todos estamos muito no automático. Você acorda, você toma o seu café, faz a sua higiene, vai para o trabalho, no trabalho você resolve as coisas, volta para casa, você resolve as coisas, está tudo muito no automático. Você vai ver uma televisão, é o controle remoto, você aperta o botão, muda de canal, você aperta o botão, você põe na internet, você aperta o botão, você põe no YouTube, você aperta o botão, você põe na música, depois você põe não sei aonde. Quer dizer, a vida se tornou um eterno apertar de botões. Como se isso fosse realmente o sentido da existência. E a capacidade de dizer sim e a capacidade de dizer não fica como? Sabe, por que eu preciso de um celular novo? Por que eu preciso ver aquele programa na televisão? Por que eu preciso seguir aquele cara que está no YouTube, que ensina não sei o quê, para não sei aonde? Para quê? Qual que é o motivo? Sabe, esse automatismo da vida é medonho. Então, o que acontece? Os nossos jovens já foram formados nesse jeito. Então, esse ponto de ruptura, digamos assim, que o jovem já não depende do pai, já não escuta tanto o pai, faz parte. Todo jovem chega uma hora que já anda com as suas pernas. Para os pais dói, porque os pais se sentem colocados de lado. Mas veja, esta passagem de fase está sendo bem conduzida? Será que nós deixamos? Será que quando a gente percebe que nós fomos colocados um pouco para trás, a mágoa de nós nos sentirmos não tão importantes na vida dos filhos como éramos há um tempo atrás, não atrapalha a nossa relação? Não atrapalha a nossa relação com os nossos filhos? Não atrapalha a nossa relação conosco mesmo? Claro que atrapalha. É evidente que atrapalha. Então, é um choque. É um choque para os pais e não é um choque para os filhos. Para os pais é um grande choque. Olha, os meus filhos já andam com as pernas. Isso é legal pra caramba, mas dói, gente. Então, esta dor que a gente sente de ser ultrapassado afeta a nossa relação com Deus, com a família? Claro que afeta. Então, que Deus possa realmente cuidar da gente, cuidar da família da gente, a gente ter percepção das coisas como são e como deveriam ser, tá bom? Estudando a virtude teologal da esperança, eu queria ler para vocês aqui o número 1818. Nós, até então, só estamos lendo o 1817. Agora vamos para o 1818. A virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração dos homens. Isso aqui nós já nadamos de braçada nessas aulas todas, né? O que move o ser humano é a busca pela felicidade. Então, quem é que pôs essa busca pela felicidade no nosso coração? Deus. A esperança, a virtude teologal da esperança, responde à aspiração, ao anseio que todos nós temos de sermos felizes. Mas como é que é ser feliz? É ser feliz de acordo com o que o mundo quer, com o mundo ensina, que o mundo apresenta, ou de acordo com a felicidade que Deus revela para nós como sendo a verdadeira felicidade, que é participar do reino de Deus e ansiar pela vida eterna. Então, nós já vimos bastante isso. Continua. Assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens, as purifica para ordená-las ao reino dos céus. Veja, todos nós temos muitas esperanças humanas, e são boas, já falei isso para vocês também. Só que essas esperanças humanas não podem ser o final da nossa vida, o norte da nossa vida. A esperança humana por felicidade, o desejo pela felicidade, tem que estar mergulhado em Deus. A felicidade só vai encontrar em Deus, e nas coisas de Deus, e nas coisas que Deus nos manda. Mas nós todos temos esperanças humanas a acontecerem. Eu quero ter uma profissão,
eu quero ter uma família, eu quero ter uma faculdade, eu quero ter um namoro, todos nós temos isso e é bom que tenhamos, graças a Deus. Estamos vivos. Só que isso não pode ser o fim em si mesmo. Isso é um meio para que a gente possa crescer como ser humano que busca a Deus, que sirva a Deus e que sirva ao próximo. Porque se você faz da sua vida um meio para só ter uma profissão para ficar rico, isso não vai saciar o desejo de felicidade que tem no seu coração. Isso vai te deixar, muitas vezes, fechado nas suas angústias, nas suas tristezas, nas suas decepções, porque isso tudo traz decepção. Tudo traz decepção, humanamente falando. Então, quando você se depara com as decepções que as coisas trazem, as coisas boas também trazem decepções. As relações boas também trazem decepções. Os casais também ficam decepcionados um com o outro. A gente também se decepciona com os filhos também se decepcionam com a gente. Tudo isso faz parte da nossa história. E aí a gente percebe que isso são passos para a gente acordar para uma realidade que é a realidade de Deus em nosso favor. Mas como é que a gente acorda para essa realidade? É a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai fazer com que a gente saia dessa visão curta que o mundo impôs sobre nós, sobre a felicidade. A felicidade está onde o mundo quer que esteja. E não é assim. A felicidade está onde Deus está. Aonde Deus age, aonde Deus reina. Aí está a felicidade. E é para lá que nós temos que ir. Agora, como é que eu faço? Como é que eu consigo ter essa transformação? Como é que eu consigo enxergar que a felicidade está aonde Deus está? Como é que eu consigo perceber que aquilo que eu tanto anseio como homem não vai me dar a plena felicidade que eu espero? Você percebe? Então, são perguntas importantes. Como é que o meu coração muda? Até hoje eu vivi em função de conquista de bens humanos, porque eu fui criado para isso. Eu fui formado para isso. De repente, vem alguém e fala, olha, esses bens humanos, eles têm o seu valor, eles têm a sua função, eles têm a sua necessidade. Mas não é isso que vai te planificar. Mas eu passei a vida inteira buscando isso. Eu passei a vida inteira me preparando para lutar por isso. Eu passei a vida inteira vencendo uma série de obstáculos para conquistar coisas que eu acho que são importantes. E são. E aí chega alguém e fala, mas isso não vai te trazer a felicidade que você tanto almeja. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei que isso é real? Como é que eu sei? Como é que eu enxergo essa transformação? Né? De repente eu olho para o mundo e falo, pô, tá tudo errado. Mas eu lutei tanto. Olho para a minha vida e falo, tá tudo errado, mas eu lutei tanto. Veja, como é que eu sei que isso que está sendo ensinado sobre a virtude teologal da esperança realmente é o caminho e não aquilo que o mundo está colocando? Então, veja, o Espírito Santo ele vem agir em nosso favor. Por isso que Jesus morreu numa cruz, para que o Espírito Santo pudesse agir dentro de nós. Porque é pelo Espírito Santo que eu enxergo determinadas realidades que eu não enxergaria sem a ação do Espírito Santo. Então, veja, uma das ações mais importantes do Espírito Santo é mostrar para a gente a feiura do pecado. Então, veja, quando nós estamos no pecado, nós não percebemos a feiura do pecado. Quando nós estamos vivendo debaixo das consequências do pecado, enquanto as consequências duras do pecado não chegarem até nós, nós não percebemos e não fazemos questão nenhuma de estar longe do pecado. Porque a gente está olhando o pecado como um bem, como algo legal, como algo bacana, como algo que me dá prazer, como algo que me dá tranquilidade até. Percebe? Eu estou olhando o pecado de forma humana. E o pecado tem essa capacidade de se esconder por trás disso.
Então, é muito fácil quem está no pecado, quem está vivendo no pecado, justificar o seu pecado. Não, eu tenho direito de fazer isso aqui. Eu bebo, eu não sou alcoólatra. Eu bebo porque, pô, eu tenho direito, trabalho todo dia. Trabalho de manhã, de tarde, de noite, chega à noite, eu tenho direito de tomar uma cerveja com os meus amigos. Qual que é o problema? Ontem eu fui comprar um pedaço de carne, não. Fui comprar carne lá no açougue do supermercado, onde eu costumo comprar, e o açougueiro, eu sempre compro, então ele já conhece, né? Ele chegou ontem para mim falando, do nada, eu cheguei mais cedo no supermercado ontem, porque eu pude chegar mais cedo. Eu cheguei mais cedo porque eu sei que a fila é imensa aquilo. Então eu cheguei mais cedo, fui praticamente o primeiro a chegar. Aí eu falei, tudo bom? Como é que o senhor está? Me dá, por favor, 1,5 kg de acém moído, me dá um contrafilé bom para a gente fazer um bife e tal. E fiz o pedido. E estou lá esperando, lá de braço cruzado. Do nada, o açougueiro vira para mim e fala assim, eu fui ao médico esses dias e o médico mandou fazer uma série de exames e o açúcar no sangue foi lá para cima. Não é possível. Eu falei, mas por que foi lá para cima? Você está comendo muito doce? Ele falou, não, eu estou tomando muita cerveja. Tá vendo aquela cerveja lá? Ele me mostrou uma cerveja verde lá. Eu não bebo cerveja, eu detesto cerveja. Graças a Deus, eu não gosto de cerveja. Eu nunca bebo cerveja. Não é por nada, não é porque eu não gosto. Então, ele me mostrou lá, eu não consegui ver a tal da latinha verde que ele falou, que era maravilhosa e que não sei o quê, e que ele estava diabético e tomando cerveja todo dia, porque a única forma que ele tinha de comer bem era tomando aquela cerveja. Aquela carne que ele comia, aquele arroz e feijão que ele comia, só descia bem com aquela cerveja. E ele estava fazendo isso todo santo, tendo diabetes. E passou 2 finais de semana tendo churrascada na casa dele, e ele se entupiu de cerveja. E aí ele foi no médico, porque ele começou a se sentir mal, o médico mandou fazer os exames, a diabetes dele estava lá em cima. Sabe? Aí eu falei, você vai largar a cerveja? Ele falou assim, não sei, acho que eu vou diminuir. Eu falei, mas não está te fazendo mal? Mas desce bem, porque você percebe, a pessoa começa a justificar o porquê que ela está no pecado, justificar o pecado nela. Você compreende? É impressionante isso. Isso é com esse rapaz, com esse senhor, isso é comigo, isso é com você. Se nós não deixarmos o Espírito Santo iluminar a nossa inteligência, iluminar o nosso entendimento com os dons de santificação, nós não vemos a feiura do pecado. Nós não vemos a malignidade que está por trás do pecado. Nós não vemos o demônio agindo através do pecado. Nós vamos achar que o pecado é algo legal, algo que eu mereço, algo que é gostoso, porque o pecado oferece isso para a gente. Veja, enquanto Deus nos fala que a felicidade está numa realidade divina agindo no mundo, é você fazer parte da construção que Jesus faz do reino de Deus na terra e almejar servir a Deus e servir os irmãos, a tal ponto de ser purificado e a tal ponto de viver essa felicidade já aqui na terra, só que demora, é custoso. O pecado oferece uma falsa felicidade rápida para você. Eu estou triste, eu estou magoado, eu estou chateado com um monte de coisa. Então, sabe, é mais fácil eu partir para alguma coisa que me faça esquecer essa tristeza e essa mágoa, do que combater essa mágoa. Porque essa mágoa atrapalha que eu viva para Deus. Esta mágoa atrapalha que eu viva para o próximo. Então é mais fácil, muito mais fácil, cair no pecado, porque o pecado oferece rapidamente uma falsa alegria, uma falsa felicidade. É muito mais fácil do que você encarar a tristeza, olhar de frente para a tristeza, conversar com essa tristeza, buscar em Deus a raiz dessa tristeza e pedir para que Cristo cure isso.
Talvez seja necessário que você peça perdão, porque talvez você também tenha o seu grau de culpa nessa tristeza que você está sentindo. E assim vai. Então, é muito mais fácil eu fingir que eu não estou triste ou fugir da tristeza, buscando uma falsa alegria. E é isso que o pecado oferece. E ele oferece isso de forma assim brilhante. Você está triste? Você está decepcionado com a sua esposa? O pecado te oferece várias outras opções. E aí? Ao invés de você olhar para a situação que está causando tristeza entre você e sua esposa, perceber que é necessário perdoá-la e ser perdoado, é necessário a ação da graça de Deus para curar a gente, para amainar a tristeza, para amainar a decepção, para amainar para que eu vou fazer isso tudo? Fica assim mesmo. Eu vou lá, conheço uma outra, e conheço outra, e conheço outra, a gente passeia, não sei o quê, pronto. Toca a vida. Veja, só que essa outra que você conheceu também é um ser humano. Ela não é um pedaço de carne, ela não é uma alegria momentânea para você ter uma relação sexual fora do seu casamento. Ela também tem sentimento, ela também tem... E você está destruindo a sua família, está destruindo a família dela. E aí? Você compreende? Então, é muito mais fácil cair no pecado do que fazer o que tem que ser feito. Então, esse é o problema. Então, o Espírito Santo, ele vem e revela isso para mim. Ele revela a felicidade de Deus, a felicidade de estar com Deus, a verdadeira felicidade. Eu experimento essa felicidade, um pouco dessa felicidade. Eu começo a saborear a vida com Deus. Isso é um parâmetro imenso para a gente. Se nós não tivermos esse parâmetro, a gente não sabe o que é a felicidade em estar com Deus ou em estar com Deus. Então eu não vou ter noção racional dessa felicidade. Eu já estou acostumado às falsas felicidades, vou continuar nas falsas felicidades. E vou cometendo pecado sobre pecado, pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. Então veja, é o Espírito Santo quem vai fazer em mim essa obra de mudança, de mentalidade. É o Espírito Santo quem vai me revelar a feiura do pecado, as consequências brutais que o pecado causa na vida da gente, antes mesmo que elas causem, e a beleza de estar mergulhado em Deus e nas coisas de Deus. Então, essa metanoia, esta conversão, quem realiza em nós é o Espírito Santo. Porque o pecado tem força, ele promete prazeres imediatos, oferece aos sentidos um gozo sensual, e ele oferece facilidade de caminhos. Sabe, a conversão exige que a gente mude a nossa forma de pensar. A conversão, a ação do Espírito Santo, ela revela para mim que tudo isso que o pecado oferece é terrível, é medonho, é brutal. Que tudo isso, no fundo, é para me matar. Literalmente, o pecado entrou no mundo para matar a humanidade. Não tenha dúvida disso. Então, a pessoa que está vivendo no pecado, ela precisa acordar para o pecado. Ela precisa ter consciência do pecado. Ela precisa acordar e perceber que aquilo é mal. Eu falei para o rapaz do açougue lá no supermercado, eu falei para ele, meu amigo, mas se você continuar bebendo, por mais gostoso que seja essa sua cerveja aí, que é tão maravilhosa, só que ele falou, é muito cara, mas é muito boa. Eu falei, você está percebendo o que está falando? É muito cara, mas é muito boa. Ou seja, você está pagando caro, muito caro, para morrer. Sabe? Quando você... Eu não falei isso para ele, eu pensei. Falei, eu não vou falar porque eu não tenho essa liberdade, né? Falei, mas eu virei para ele e falei assim, mas pensa bem o que você está fazendo. É a sua saúde. E vida é uma só. Quer dizer, a vontade que eu tinha de falar para esse homem, para esse açougueiro, ele falou, olha, você está pagando caro
muito caro para morrer, para se matar, para destruir, para se destruir. A pessoa só vai enxergar isso se o Espírito Santo mostrar. Por isso que eu não falei. Eu falei, se eu falar, a pessoa não vai se tocar. Porque ela não enxerga e fica justificando. Agora, para mudar essa justificação que todos nós fazemos em relação aos nossos pecados, veja, isso é impressionante. Como é que a gente sai disso? Você chega para uma pessoa que está drogada, no meio da rua, o cara está caído. Você chega lá, vai conversar com o cara. Você sabe o que você está fazendo? Ah, sei, mas eu não quero sair. Por quê? Porque é gostoso. Veja, por que eu vou sair? É uma delícia. Eu viajo, eu passeio, eu não sei o quê, eu vi. Como é que essa pessoa vai entender que aquilo vai matá-la? Só se ela deixar que o Espírito Santo mostre. Ela está morrendo na rua e não percebe. A pessoa está morrendo no pecado e não percebe. A pessoa está morrendo na pornografia e não percebe. A pessoa está morrendo nos atos sexuais mal vividos e não percebe. E justifica. E briga. Não, tá certo, eu tenho direitos. Gente, pelo amor de Deus, quer dizer, esta mudança de perspectiva, quem dá é o Espírito Santo. Então, isso começa, é o que nós chamamos de conversão. Então, veja, essa conversão é tão necessária para eu sair do pecado, como é necessária para eu mudar de perspectiva de vida. Eu vivo para ficar rico. Você chega para uma pessoa que vive para ficar rico e fala, olha, essa não é a melhor opção. Claro que é a melhor opção. Para mim é a melhor opção. Pode não ser para você. Veja, essa pessoa está agindo de que forma? Ela está agindo de forma humana, ela está defendendo a perspectiva humana dela, com unhas e dentes. Por mais que lá no fundo ela saiba que tem alguma coisa que não está legal, ela vai defender com isso. Quer dizer, então, o Espírito Santo precisa agir na minha forma de entender a vida e no meu padrão de vida, no meu padrão de pensamento, para que eu possa não só abandonar o pecado, mas que eu possa viver pela esperança, pela virtude teologal da esperança, que afirma para a gente, a virtude teologal da esperança, afirma que a busca da nossa felicidade não está nas coisas do mundo tão somente. A busca da nossa felicidade está em encontrar o reino de Deus, viver para este reino e ansiar pela plenitude da felicidade na vida eterna. Esta mudança de mentalidade. Eu passei a vida inteira trabalhando para ganhar dinheiro e para ficar rico, porque eu era pobre, porque eu passei por humilhações, porque eu passei por opressões, porque não tive oportunidades, os outros tinham, eu não tinha. Então, eu defini para mim um modo de viver. E para eu sair desse modo de viver, que eu defini para mim como sendo perfeito, é necessário uma ação profunda do Espírito Santo na minha forma de enxergar o que é viver bem. Esta metanoia, essa nova forma de pensar, não só é a ação do Espírito Santo, é Ele que vai me dar esse toque. Olha, eu vivi para isso a vida inteira, mas eu estou errado. Eu preciso agora viver para isso, para o reino de Deus e para a vida eterna. Então, essa transformação de pensamento, de perspectiva, quem dá é o Espírito Santo. Por isso que é extremamente necessário ser batizado. Por isso que é extremamente necessário ser crismado. Por isso que é extremamente necessário passar por todos os sacramentos de iniciação cristã, sabe? E viver com Deus na igreja, com os irmãos. Porque senão não acontece essa metanoia, não acontece essa transformação de perspectiva. Deu para entender?
Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já continua, tá legal? Vamos lá. Vamos voltar? Quem é que fala isso pra gente? Que para ter essa mudança de perspectiva, de propostas de vida, quem faz é o Espírito Santo. É o próprio Jesus quem ensina isso. João, Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 1 a seguintes. Conversa de Jesus com Nicodemos. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascer de novo? É exatamente isso. É deixar que o Espírito Santo refaça a sua vida e refaça a sua forma de encarar a vida. Nascer de novo é ser batizado. Eu deixo de ser uma simples criatura humana, e esse simples não é reduzindo o ser humano, mas eu deixo de ser uma simples criatura humana que pensa de forma humana, que age só de forma humana, e passo a ser filho de Deus. Veja, agora aqui dá um salto tanto na minha existência, eu deixo de ser algo, eu morri para algo e nasci para algo novo. Eu não sou mais uma criatura que vivo só pelas minhas capacidades. Eu sou capaz de pensar diferente, de agir diferente, de perceber as coisas de forma diferente. Esta é a obra que Jesus faz na vida da gente. A gente nasce de novo. É necessário nascer de novo. Enquanto eu viver só do meu humano, só das coisas que o mundo oferece, só das coisas que a televisão oferece, só das coisas que as minhas paixões exigem, eu sou um homem velho, mesmo tendo 12 anos de idade. Mas a partir do momento que eu deixo que o Espírito Santo que eu recebi no meu batismo começa a agir em mim, porque agora eu já não sou mais só um ser humano, eu sou filho de Deus. Então, eu nasci de novo. Só que esse nascimento de novo exige um crescimento. Esse novo homem que nasceu pequenininho. Você percebe? Agora, esse homem pequenininho precisa crescer. Esse homem de Deus, esse filho de Deus, essa nova formação que Deus nos dá com o nosso batismo, precisa ganhar volume. Quando você planta uma semente, aquela sementinha tem a árvore, não é? Aquela árvore vai se tornar um carvalho. Agora, enquanto ela não se torna um carvalho, ela está crescendo. Então, essa vida nova que Deus conquistou para nós e que nós recebemos no batismo, nos chegou como semente, só que ela precisa crescer. Necessário vos é nascer de novo. Quem é que faz você nascer de novo? Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Por quê? Porque você continua vivendo de forma humana. De forma humana, sem perspectiva das coisas de Deus. Sem a força de Deus, sem a ação do Espírito Santo, sem essa transformação, sem essa metanoia. Você está pensando como você continua pensando a vida inteira sem Deus. Você não enxerga o mundo como Deus enxerga. Você não enxerga a feiura do pecado. Você acha que o pecado é um direito que você obteve e que você tem o direito de viver experimentando todos os prazeres da face da terra. Veja, essa transformação, esta metanoia, quem faz é o Espírito Santo. Isto é, nascer de novo. Nascer de novo não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com reencarnação. Quem usa esses termos de nascer de novo como reencarnação e espiritismo, errou feio. Cada um faz o que quer, cada um interpreta como quer.
Se você quer interpretar a Bíblia desse jeito, é um problema seu. Só que não é assim que Jesus interpretou. Não é assim que Jesus ensinou e não é assim que a igreja vem ensinando há 2000 anos. Aqui, a igreja não está apoiando a reencarnação. A igreja está falando algo extremamente claro e simples. Nós, como seres humanos, sem a ação de Deus, pensamos de um jeito. Ou seja, pensamos de um jeito humano. Um jeito fraco, frágil, pequeno. Nós não percebemos as coisas como as coisas são. A partir do momento que eu começo a pensar, ungido pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo pode encontrar na minha capacidade de pensar espaço para agir, ele vai derramar em mim os dons. Então o dom da ciência. O que é o dom da ciência? O dom da ciência é olhar a história da minha vida, não só com os meus olhos, com os meus olhos iluminados pelo Espírito Santo. Então eu vou enxergar coisas que aconteceram na minha vida de forma divina. Aquele sofrimento que eu passei num determinado momento da minha história, se eu olhar para aquele sofrimento que eu passei num determinado momento da minha história de forma humana, eu vou achar aquilo um absurdo. Mas se eu perceber, olhando para aquela fase de sofrimento, através do dom da ciência, eu vou perceber que aquele sofrimento que eu passei tinha um efeito importantíssimo para a minha humildade. Aquele sofrimento pelo qual eu passei, que humanamente me deu raiva, me deu tristeza, me afastou de Deus. Se eu tivesse olhado para aquele sofrimento com Deus, primeiro que eu não me sentiria sozinho, Deus estaria comigo. E segundo, que eu perceberia, mais cedo ou mais tarde, pela ação do Espírito Santo, que aquele sofrimento que Deus permitiu que eu passasse tinha uma função de cura interior profunda na minha existência. Você percebe? Então, se eu não deixo o dom da ciência agir, eu vou olhar para aquele sofrimento com ódio, com tristeza, com raiva, com decepção, até com desconfiança em relação a Deus. Como é que Deus deixou eu passar por isso? Agora, se eu olho aquele mesmo sofrimento que eu passei, sob a ação do dom da ciência, eu vou perceber que não só eu não estava sozinho, eu não só não tinha motivos para ter raiva, muito pelo contrário, porque Deus permitiu que aquele sofrimento que eu passei me tirasse de uma situação de orgulho pessoal e de soberba que até então dominava o meu coração. Como é que eu percebi isso? Pelo dom da ciência. Então, veja, aquele sofrimento foi, Deus permitiu que passasse por mim para que eu crescesse como ser humano, para que eu me tornasse um homem melhor e para que você se tornasse uma mulher melhor. Mas eu só consigo enxergar isso através do dom da ciência agindo na minha perspectiva de vida. Você percebe? Então, veja, eu nunca iria conseguir entender que Deus me permitiu passar por aquela dor, porque quando a gente passa pela dor, a dor dói, gente. A dor machuca, a dor humilha, a dor rebaixa. Se eu for olhar para essa dor sem a ação de Deus, sem ter nascido de novo, eu vou sempre olhar para Deus como um carrasco, como alguém indiferente, como alguém que não está nem aí comigo. E é justamente ao contrário. Então, essa forma de ver o mundo humana precisa ser superada. E só é superada a partir do dom da ciência, que eu recebo no meu batismo. Sabe? Se eu não deixar esse dom da ciência agir, como é que faz? Então, eu vou ter sempre a ideia de que eu estou sozinho no mundo, eu vou ter sempre a ideia de que ninguém gosta de mim, de que eu não mereço nada. Você percebe? É um estrago total. E não é nada disso que Deus propõe quando Ele nos permite passar pelo sofrimento. Agora, eu só vou enxergar isso através de uma metanoia, de uma conversão. Eu entendia de um jeito, agora eu estou entendendo de outro, porque Deus encontrou espaço para agir dentro de mim. Eu esperava que eu fosse ficar rico para me sentir feliz. E Deus está falando, não, você não vai precisar ficar rico para ser feliz. Você pode até ser pobre e ser muito feliz. Você pode até ser pobre, humilde, bem humilde, e ser extremamente feliz. Você não precisa
ser poderoso para ser feliz. Você não precisa compensar traumas para ser feliz. Você vai ser feliz na medida em que Deus encontrar espaço na sua existência. E você deixar que esse Deus haja na sua vida. Aí você vai ser extremamente feliz. E na medida em que você vai percebendo que você vai ajudando os outros diante dos problemas que os outros apresentam, sejam eles problemas materiais ou espirituais, você vai percebendo que você vai ficando cada vez mais feliz na medida em que você obedece a Deus e ajuda os outros. E aí não importa se você tem dinheiro, se você tem poder, se você tem prestígio, ou se você não tem dinheiro, se você não tem poder, se você não tem prestígio. É isso que a virtude da esperança me garante. E essa felicidade que eu vou descobrindo com a ação de Deus, com essa metanoia, ela é uma felicidade que ela não termina nesse mundo. Muito pelo contrário. Ela é uma felicidade que vai crescer cada vez mais na eternidade. Veja, não é uma felicidade passageira, mas eu só vou perceber isso se eu deixar Deus agir em mim. E se eu puser em prática aquilo que Deus está pedindo, que é amar ao próximo. O que é amar ao próximo? É não usar o próximo e ajudar o próximo a sair das encrencas que eles estão. Dá para compreender? Então, veja, isso é nascer de novo. Então, essa perspectiva nova, porque não é só uma perspectiva nova que nós temos uma vida nova em Cristo. Quando fomos batizados, nós recebemos uma vida nova, gente. Sabe, não é só uma perspectiva nova, é um nascer de novo, literal. Sabe, isso é literal. Eu deixo de ser uma criatura humana e passo a ser filho de Deus, ou seja, eu começo a agir como Deus age. Mas só que Deus é Deus e eu sou criatura. Percebe a grandeza que Deus está nos dando? A transformação que Deus está nos dando? Eu não sou mais só uma criatura. Eu sou uma criatura que foi elevada à condição de filho de Deus. E eu começo a aprender a agir como filho de Deus, a pensar como filho de Deus, não como criatura mais. A agir como filho de Deus, a amar como filho de Deus, a trabalhar como filho de Deus, a cultivar as coisas como filho de Deus. É uma transformação total. Essa vida nova foi garantida por Cristo. Só que as pessoas estão... Veja, e a esperança me garante que isso é real, como a fé também me garante que isso é real. Isso é muito importante, gente. Sabe, esta metanoia não é só uma questão de mudar a forma de pensar, não é só mudar as perspectivas, não é só enxergar coisas que até então eu não enxergava, é ter um organismo novo. Eu não sou mais uma criatura tão somente, eu sou filho de Deus. Eu morri como pecador e como criatura humana e renasci como filho de Deus, literalmente. É uma transformação total. Então, você agir como o mundo age, você pensar como o mundo pensa, você ter as perspectivas que o mundo quer que você tenha, é de uma pobreza avassaladora. Deus me deu tudo novo. E é isso que a virtude da fé me garante. E é isso que a virtude da esperança quer me transformar, quer me levar. É para isso. Você veja, nós temos nas mãos da gente uma riqueza incalculável. E nós estamos acostumados a uma miséria absurda, que é o que o mundo nos oferece. Então, a virtude da esperança, ela revela essa face real. Sabe? A fé me revela que isto não é uma historinha, isto é uma realidade profundíssima, que muda tudo. E eu estou vivendo como se isso não existisse. Eu estou vivendo ainda para compensar tristeza, para compensar faltas, para compensar... Gente, que coisa, né? Vamos ler?
Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu de carne é carne. E o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que eu te tenha dito? Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer. Ouve-lhes o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Respondeu Nicodemos: como se fará isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignora essas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. E aqui Jesus vai dar uma bronca homérica em Nicodemos. Então, veja, nascer de novo é uma realidade que Cristo conquistou para a gente. E essa realidade passa a existir de forma teórica e prática no nosso batismo. Porque, veja, quando eu sou batizado, eu já sou esse filho de Deus. Só que eu ainda eu recebi uma vida nova, eu recebi um organismo novo. Só que esse organismo ainda está pequenininho, ele precisa se desenvolver. Como é que esse organismo vai se desenvolver? Essa nova criatura que nasceu do Espírito. Assim, veja, deixando que o Espírito Santo domine o meu pensamento, o meu entendimento, as minhas vontades, deixando que Deus seja Deus na minha vida, e não mais eu. Então a pessoa acha que ela pode tudo, que é capaz de tudo e que faz tudo, e acha que ela é super poderosa. Ela é um poço de misérias frente a esta vida nova que Deus nos dá. Então não é só redefinir como eu penso. É também, mas é muito mais. É uma vida nova que Deus está dando para a gente. Esta vida nova, vivida plenamente neste mundo, vai florescer para a eternidade. Você compreende? Então, é uma realidade sobrenatural agindo em nós. Isso é muito importante. Eu acho que isso é uma explicação. Eu não sei se eu consegui passar para vocês. Eu acho que sim. Aí perceber a pobreza de viver só de forma humana, sendo que Deus já deu para a gente uma vida nova. Nessa vida nova, eu começo a entender as coisas de uma forma nova, não de uma forma humana. Por isso que eu falo, gente, o ser humano precisa crescer. Eu sempre falei isso para vocês, né? Nessas últimas aulas. O ser humano, quando nasce do papai e da mamãe, mas ele não nasce só do papai e da mamãe. Deus já deu uma alma para esse ser humano. Esse ser humano não foi só um espermatozoide que encontrou o óvulo e aí começou a se desenvolver de forma maravilhosa. E se desenvolve de forma maravilhosa. Mas além do espermatozoide que encontrou o óvulo, no instante da fecundação, Deus já deu para este ser humano uma alma que é espiritual. Enquanto o corpo é material, a alma é espiritual. Então, esse conjunto complexo, maravilhoso, de corpo e alma espiritual, está se desenvolvendo. E esse desenvolvimento precisa continuar até o último dia da vida da gente. Mas como é que isso vai continuar? Vai continuar na medida em que eu deixo Deus tomar conta. Em que eu permito que, a partir do momento que eu fui batizado, além desta vida que eu já recebi, eu vou receber uma vida sobrenatural. Literalmente. Eu não vou ser um pouquinho modificado, eu vou ser uma outra pessoa, uma outra criatura. Eu serei filho de Deus no meu batismo, gente. Então, todo esse potencial humano, corpo e alma espiritual, no batismo, quando eu sou batizado, além de toda essa capacidade que Deus já me deu de crescimento, ele derrama sobre mim uma vida nova, uma possibilidade nova de existência. Eu não vou existir só como corpo e alma espiritual. Eu vou existir como corpo e alma espiritual que foi tomado por Deus. Deus tomou o meu ser e me colocou num patamar novo. Eu preciso aprender a viver neste patamar novo que Deus me colocou.
A virtude da esperança me garante que esta vida aprendida a viver nesse patamar novo é que vai me dar uma felicidade plena já neste mundo, e esta felicidade vai ser cada vez maior na eternidade, porque eu estarei diante daquilo pelo qual eu fui criado. Eu fui criado para Deus. Você compreende? Então, este patamar novo não é só uma mudança de mentalidade, uma metanoia, é uma realidade nova que Deus já nos deu, só que a gente precisa assumir isso. Como é que eu assumo isso? Vivendo para Deus. Não vivendo para o mundo. Sabe, deixar que Deus me mostre que essas coisas que o mundo oferece são muito pequenas, perto do que está reservado para a gente. Mas enquanto eu não enxergo isso, eu fico preso nisso aqui. Então isso não presta, isso não é legal. Eu preciso deixar que Deus complemente a obra dele na minha vida. Essa metanoia, essa transformação, ela precisa chegar até o final. Então o Espírito Santo vai redefinir não só como eu vivo, mas os conceitos da minha vida nova. E essa redefinição dos conceitos nós vamos ver na próxima aula. Tá bom? Então eu queria terminar esse programa agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Coisas que a gente nem imagina, né? Isso que Jesus explica para Nicodemos, é preciso nascer de novo. Você nasceu de novo quando você foi batizado. Então você tem todo o potencial humano e sobrenatural para ser filho de Deus, para viver como você já é, filho de Deus. Agora, viver como filho de Deus, nós já temos a capacidade e a possibilidade, mas existe aqui um negócio chamado liberdade. Eu escolho. Eu escolho viver como filho de Deus ou eu escolho viver como o mundo vive? É uma escolha. Então eu peço ao Pai, em nome de Jesus, que a gente possa realmente, na vida da gente, escolher viver como filho ou filha de Deus. E ao fazer essa escolha, a cada dia, Deus vai transformando o nosso ser. A nossa mentalidade vai sendo transformada, as nossas perspectivas vão sendo transformadas, os nossos anseios vão sendo transformados. Eu não quero mais viver para ser rico. Eu quero viver para amar a Deus e servir ao próximo. Veja, esta mudança só acontece sob a ação do Espírito Santo. Então, que eu possa estar aberto à ação do Espírito Santo. Fiquem com Deus. Uma boa noite. E até amanhã, se Deus quiser.